A primeira novidade é que a gente vai começar agora um circuito de lives sobre esse tema fotografia de viagem, né? E essa questão de fotografia de viagem, não pensa que precisa ser uma viagem espetacular para você poder fazer, ou então você fazer uma viagem de férias, você leve 30 dias para poder fotografar e ter fotografias de viagem. Você pode fazer viagens curtas, ou talvez até para quem é aqui de Recife vai passar um final de semana em Porto ou no interior, e tem algumas dicas que podem facilitar esse passeio, esse rolê de vocês. Acertei, né, agendei com uma série de convidados que já viajaram fotografando. Não necessariamente é uma viagem comercial, né, uma viagem profissional. Ele vai com o intuito de fotografar para algum cliente. Pode ser só uma viagem a passeio, tá levando a câmera para fotografar, né? A maioria das viagens que eu fiz foi com esse intuito, né? Às vezes eu volto, como eu sou carioca, às vezes eu volto para o Rio, eu levo a câmera, fotografo, né? E gera um material interessante. E às vezes eu vou para algum local justamente para poder fotografar. Eu tenho um cliente que eu vou fotografar em Paulista, então para sair de Candeias para ir para Paulista é uma viagem. Então eu entraria nesse fotografia de viagem e a comercial. Brincadeiras à parte, eu queria comentar isso com vocês, que a gente vai ter essa agenda, né? Então, as 3 próximas semanas eu já estou fechado com algumas pessoas para falar sobre fotografia de viagem. Alguns a gente vai até expandir um pouquinho, falar sobre viagem internacional, alguns cuidados que a gente precisa ter e até alguns mais locais, né? Tem um lugar aqui em Pernambuco que eu sou doido para conhecer e ainda não fui, né? Vergonha, já estou aqui há 10 anos. É lá o Vale do Catimbaú, né? Que tem as pinturas rupestres, que tem umas cores bonitas das rochas, né? E dá para fazer já vi uns trabalhos muito legais lá. Uma viagem próxima, né? Relativamente próxima que eu fiz aqui, que eu curti muito, que tem uma coloração bonita e qualquer lugar que você olha é lindo e maravilhoso. É ali em Pipa, né? Rio Grande do Norte, tem aquelas falésias, né? Aquele laranja que contrasta com o mar, que às vezes tá azul, tá verde. Então dá para fazer umas fotos de paisagem bem legais, bem interessantes, né? Tirar umas texturas e assim vai. Outras coisas adiantar para vocês, né? Eu botei aí nos stories uns wallpapers, né? Então são algumas fotografias que eu fiz de viagem, que vocês podem printar direto dos stories ou então acessar lá no meu Instagram, no meu perfil. E tem uma abinha lá, um círculozinho de destaque, wallpapers, você acessa lá e você consegue salvar e transformar essas fotos em papéis de parede para o seu celular. Compartilhei algumas fotos, semana que vem eu devo lançar algumas outras fotos, então gostaria de compartilhar essas minhas fotos com vocês através desses wallpapers, né? Porque o tema de fotografia de viagem, né? Explicar para vocês porque a gente vai ter esse circuito de bate-papo. São duas coisas que as pessoas dizem que gostam muito de fazer na internet, comentam muito, eu amo fotografia ou então eu amo viajar. E por que não juntar, né, esse conteúdo, essa experiência que eu tenho, por que não compartilhar essa experiência que eu tenho com vocês, né, meus seguidores, pessoa que tem interesse. Eu vou passar hoje algumas dicas de viagem, né, se você for viajar, dar um rolê e quiser fotografar, e algumas dicas de cuidados que você também tem que ter com o equipamento quando for fotografar. E no meio do caminho eu vou contar algumas histórias que aconteceram comigo. Então deixo livre para vocês aí, se vocês quiserem comentar ou fazer alguma pergunta sobre o tema, sobre fotografia, ou até sobre viagem, ou sobre fotografia de viagem, basta escrever aí que eu vou responder ao longo do vídeo. Das dicas que eu tenho, né, para falar, né, como eu comentei, falar algumas dicas, né, quando a gente vai viajar, a viagem geralmente rende boas histórias, né, e eu inclusive recebi um apelido carinhoso no trabalho por conta de uma história de viagem, né, que eu acabei confundindo um cofre de hotel com micro-ondas, né? Acho que fizeram até uma sketch sobre isso há pouco tempo, mas isso foge um pouquinho do assunto. Essa ideia, né, de você ter boas histórias quando você vai viajar e você poder levar sua câmera ou seu celular para fotografar, você vai ter sempre esse recurso, né, de você poder rever essas fotos e você poder lembrar desses momentos.
Então a fotografia ela sintetiza muito isso, né? Ela registra esse momento. E recentemente eu fiz uma viagem e eu não estava... Essa viagem que eu fiz eu não estava muito bem e tal, eu estava com alguns problemas. E eu peguei o material dessas fotos para editar esse ano, agora na pandemia. Eu fiz uma viagem em 2018 e eu fui editar esse ano. E eu comecei a rever aquelas fotos e lembrar da viagem. Eu fiquei assim, caramba, eu fiz uma viagem muito legal, muito boa, e eu tinha me esquecido, né? E essa ideia de você ter as fotos e você poder rever esse material, é bom que você vai relembrar disso, você vai relembrar desses momentos. Então a fotografia ela é muito importante na nossa vida. Ainda mais para quem é fotógrafo. Das dicas que eu vou passar hoje, né, em relação ao equipamento, para quem é fotógrafo, às vezes fica naquela ânsia de levar muito equipamento para poder ter todas as possibilidades, levar todo o seu equipamento para poder ter a maior possibilidade para você fazer as melhores fotos. Das experiências que eu tenho, eu sempre carrego excesso de bagagem, porque eu viajo, levo os meus equipamentos, acabo usando só uma câmera e uma lente, de todas as lentes que eu tenho, de tudo e tal. Na praticidade, não compensa você levar o seu jogo de lentes, 3, 4, 5 lentes, para fotografar à vontade, entende? Você acaba carregando peso, você acaba se cansando, carregando aquela mochila ou aquela bolsa enorme para cima e para baixo, com aqueles quilos e quilos de equipamento, para você acabar usando só uma câmera e uma lente. Vai chegar uma hora, por mais que você leve, troque, destroque, para poder ter essa versatilidade de trabalhar, chega uma hora que você fica cansado, você não tem muita paciência para poder ficar trocando lente e fotografar, né? Ao longo do dia você caminha muito, você anda muito, você vai fotografar, você acaba se cansando. A última viagem que eu fiz, eu fui para Triunfo, num festival de cinema, para vocês terem a ideia. Eu levei uma câmera digital e uma câmera analógica. Acabou que eu nem usei a câmera digital, então foi meio que um peso, um excesso de carga, e além disso ainda tem a preocupação, tem que tomar conta, tem que guardar, tem que esconder para não roubar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mesmo sendo Triunfo, uma cidade super tranquila aqui no Pernambuco adentro, você sempre tem aquela preocupação, porque é um equipamento, custa uma grana, né? Você tem que ter aquele cuidado de talvez você perder a câmera e perder as fotos que estão dentro do cartão de memória. Além de ser um peso físico necessário, é um peso mental, uma carga mental que você tem que ficar sempre lembrando. Esqueci de carregar, e etc. Você tem esse problema para estar carregando. Então, até comentando aí, né, Homem-Bomba, isso é um comentário que eu vou fazer também, né? Essa foto que está na chamada da live, né, de fotografia de viagem, ela foi uma foto que eu levei na época, o Naubomb, né, que é essa bolsa que você bota na cintura para poder trabalhar com os equipamentos. E eu recomendo ela que ela é muito prática, né? Você não fica tão cansado, não joga o peso nos ombros, você consegue distribuir mais. Mas eu passei em alguns lugares que eu assustava as pessoas, né? Eu fui para isso foi até uma viagem que eu fiz para fora na época, para a Europa, e algumas pessoas chegaram a perguntar se eu era bombista, se eu era terrorista. Olha que loucura. E não recomendaram ficar passeando na rua para não ser abordado agressivamente pela polícia local. Então tinha esse detalhe, né, que eu não me liguei, eu fui para a praticidade, então tinha que ter uns certos cuidados, né? Não era muito recomendado para andar em certos locais. Para vocês terem uma ideia, eu carreguei nessa viagem cerca de entre 9 e 11 quilos de equipamento fotográfico. E nessa até usei bastante os equipamentos, mas é muito peso. Você imagina você passar o dia inteiro caminhando, visitando lugares, andando com 11 quilos de equipamento para cima e para baixo. Eu não consigo levantar nem 11 quilos na academia, supino, que dirá andar o dia inteiro. Tá lá nas prévias, acharam que era da Al-Qaeda. Pois é, eu andei... Ícaro, bem lembrado, eu tive na prévia lá de carnaval com aquele chimog, aquele lenço árabe, e essa bolsa, e o pessoal tava perguntando se tava fantasiado de terrorista. Tava fantasiado de fotógrafo. Com relação ao equipamento, eu sugiro que vocês trabalhem de maneira leve, né, se vocês forem levar equipamento, e de maneira prática. Nunca pense em estar sempre trocando lente, porque vai ter uma hora que você vai cansar no meio da sua caminhada, da sua visita.
Se você for fazer um trabalho de fotografia, onde é que você vai especificamente para fotografar, você vai viajar para fazer aquela fotografia, beleza, massa. Talvez seja interessante você levar todo o equipamento necessário para fazer aquele trabalho. Pode ser gastronomia, pode ser um trabalho de fotografia de arquitetura, um evento, o que for. Talvez seja interessante você levar aquele equipamento necessário para fazer aquele trabalho. Mas se você vai viajar, passear e você está levando a sua câmera, talvez não seja interessante você levar todo o seu equipamento para você fazer, para você fotografar. Pode se tornar muito cansativo. E outra coisa que acontece também nesse esquema de fotografar, de levar muito equipamento ou todo equipamento, que você imagina que você vai estar caminhando, né? Você vai acordar de manhã, vai visitar, sei lá, o museu, vai passear pela cidade, carregando aqueles 10 quilos de equipamento. Quando você for almoçar, você já vai estar cansado. Almoçou, beleza, quando você vai seguir andando com aquele equipamento todo, no dia seguinte você já vai estar com as pernas doendo, cansado, todo quebrado, e esse cansaço vai passar pro teu emocional, você vai ficar estressado, você vai ficar mais nervoso e etc. Eu digo isso por experiência própria. A gente ficava estressado quando eu viajava com o meu irmão, e era muito equipamento, às vezes a gente revezava, ó, carrega um pouco aí para eu descansar e assim vai. Só que você chega uma hora que você chega a exaustão. Aí talvez não compense levar tanto equipamento. E continuando nesse assunto, é bom sempre você programar pausas na sua viagem. Se você for fotografar, sair para dar esse rolê fotográfico, pense em botar um descanso a cada 2 horas, de 40 minutos, de meia hora, ou a cada 1 hora um descanso de 20 minutos, que é justamente para você poder respirar e continuar caminhando tranquilamente, não ficar tão esgotado no final do dia. Isso eu sempre esqueço também de colocar nessas expedições que eu faço com meu irmão. Quanto mais pesado o caminhão do motorhome, né, mais gasolina ele consome, é que nem um carro. Uma coisa é você andar com um carro leve e um passageiro. Outra coisa é você andar com um carro com 5 pessoas dentro, mais um guincho, né, o que o pessoal chama aqui de Chico City, cheio de coisa dentro. O carro ele vai consumir mais para sair, para frear. Então chega uma hora que o carro, gasolina vai embora, na primeira acelerada vai o galão inteiro. Mesma coisa com a gente quando vai fazer essa movimentação, esse passeio. E viagem a gente caminha muito, que a gente quer conhecer as coisas, quer passear, a gente anda muito. Outra coisa que eu ia comentar com vocês, dessas dicas, né, nessa mesma viagem que eu tô aí fantasiado, né, de bomba e câmera, eu levei tripé, né? É justamente esse tripé que eu estou usando aqui. O tripé deve pesar em torno de 2,5 kg. Só que foi um excesso de carga, porque eu levei o tripé na esperança, né, na vontade de fazer fotos de light painting da cidade, fotos noturnas e etc. Só que, como eu andei o dia inteiro, à noite eu só queria saber de dormir para descansar, para poder continuar no dia seguinte. Então acabou que eu não fotografei à noite. E fora o risco, né? Por estar numa cidade desconhecida e etc. Eu tinha medo de ficar passeando na rua com uma câmera e um tripé para cima e para baixo fotografando. Então eu acabei fotografando, acho que só no primeiro dia. Usei uma viagem de 14 dias, eu usei só no primeiro dia e no último dia que eu usei ele para poder apoiar o flash. 2,5 kg carregando durante dois dias, durante 14 dias, 2,5 kg durante 14 dias, para só usar em, sei lá, 2 horas no máximo de viagem. Então acabou sendo um excesso de carga. Foi fundamental no último dia, mas talvez eu pudesse usar de outra maneira para fotografar, outra técnica. Eu acabei levando um tripé porque não, já que eu trouxe eu vou usar isso aqui, nem que seja no último dia, para poder justificar isso. Então, recapitulando, o tripé é sempre bom pensar se compensa você levar nesse tipo de viagem, ainda mais se for uma viagem muito longa, às vezes você quer comprar alguma coisa, algum souvenir, quer carregar outra coisa, você vai ter que carregar aquele peso a viagem inteira. Então, talvez não compense, a não ser que você vá especificamente para fazer aquele tipo de foto e vai precisar do tripé. Eu estou indo para fazer astrofotografia, né? Fotografia astronômica, né? Então eu preciso de um tripé para poder fotografar. Aí compensa você carregar esse tripé. Do contrário, é bom pensar nisso para você não ficar mais cansado sem necessidade. E esse cansaço acaba refletindo nas suas fotos, né? Se você está cansado e você vai fotografar cansado, até a vontade, né? Aquela ansiedade que você tem para fotografar, você meio que corta, você vai ficando
enjoado. E isso pode não ser bom para sua viagem ou para o seu trabalho que você for fazer. O que eu ia comentar, que eu já falei até um pouco, né? Cuidados com bolsas de transporte, na Ubomb, né? Essa história do bombista, né? Que eu tava passeando na rua e teve uma senhora que perguntou: dá licença, tudo bem? Tudo, acho que eu fui comprar alguma coisa com ela. E ela perguntava: vem cá, o senhor é um bombista? Eu falei: bombista? Eu falei: o que é isso? É, aqueles caras que explodem. Aí eu olhei pra bolsa e eu falei: não sou não, senhora. Isso aqui é só meu equipamento fotográfico que eu mostrei pra ela e tal. Ela falou: ah, tá, que bom, beleza então. Toma aqui seu troco, pode ir. Tem diversos tipos de bolsa, né, que você pode utilizar para transportar o seu equipamento, né? Tem até aquelas bolsas mais específicas para câmera, né, Low e Pro. Você tem umas marcas que elas são específicas, você carrega todo o equipamento, mas aí você tem que ter cuidado, né? Para transporte, esse tipo de bolsa, para transporte em aeroporto ou viagens assim de ônibus, etc., ele é bem interessante, porque é fácil de você abrir, se precisar abrir a bolsa, quem vai precisar vistoriar, ver a bolsa, né, o que tem dentro, o que não tem. Agora, para caminhadas muito longas, você vai acabar cansando os seus ombros, né? Pode ser que não seja muito interessante você ficar andando com essa bolsa o tempo todo. O Nalbomb, ele resolve muito, ele facilita, te deixa mais leve para poder fotografar, porque ele joga o peso todo na cintura, né? Você pode distribuir entre ombro e cintura, só cintura ou só ombro, então você consegue fazer essas fotos de maneira mais confortável. Mas dependendo do lugar que você vai, você pode não ser muito bem visto. Outra coisa que é fundamental se vocês forem fazer viagem, né, fotografar, são justamente os carregadores, né? Você vai precisar ter os seus carregadores de bateria. Então você tem os carregadores de bateria. É sempre bom você levar, né? Se tiver bateria extra, você leva os seus carregadores e adaptadores para essas tomadas. Então, recentemente você tem, né, 3 pinos para 2. O meu carregador ainda é pino chato, então eu preciso levar um adaptador para poder ligar. Então tem que estar sempre ligado, né, atento a isso, para você poder ter o seu material sempre carregado. Outro item que você vai precisar, dependendo do tamanho da sua viagem, né, da quantidade de discos que você tem, são cartões de memória. Os seus cartões SD, dependendo da viagem que você for fazer, né, se for uma viagem longa, muito longa, você vai precisar de vários cartões. Por quê? Porque nem sempre vale a pena você levar um notebook para descarregar esse material. Aí é um pouco arriscado, mas talvez não valha a pena realmente você levar um notebook só para poder descarregar essas fotos. Eu já fiz viagem só com cartão de memória e deu tudo certo. Não tive problema, né? Não tive dificuldade na hora de descarregar material, nem nada disso, mas deu tudo certo. Outro item também que é interessante, né? Cartão de memória, viagem longa. Se você for levar um notebook para descarregar o material, leve um HD externo para poder transportar, ter um backup, não ter esse risco. Mais uma questão, levar algum pano para limpar, pano específico para poder limpar suas lentes, caso suje. Pera aí, gente, só um instantinho que teve um problema aqui. Gente, pera aí rapidinho que teve um problema aqui no prédio e eu sou subsíndico. Eu vou ter que resolver. Mais tarde eu volto, tá?